Olá! O Repórter Canção Nova exibe uma série de reportagens sobre a teologia do corpo. É um percurso sobre os ensinamentos de São João Paulo II. Em suas catequeses, o Santo Padre abordou sobre o amor humano no plano divino, o celibato, o matrimônio e a fecundidade. Buscarla y alarla, aliarla, en quien no solo da la vida, sino en quien es la vida misma. Tem também as reflexões do Papa Francisco ao longo desse ano. Destacou que chorar nos aproxima do outro porque tira a nossa insensibilidade, nos permite sofrer com as pessoas, nos compadecer delas. E a outra dimensão da lágrima, disse o Papa, é chorar nossos pecados, o que nos leva sempre para perto de Deus, que nos ama e nos perdoa. Dio sempre perdona. As catequeses ofereceram à Igreja e ao mundo uma valiosa reflexão bíblica sobre o sentido da sexualidade humana. O especial sobre a teologia do corpo faz um percurso pelos ensinamentos de São João Paulo II acerca do amor no plano divino. Somos humanos? Sim. E o nosso corpo humano revela uma realidade divina. Queremos que a vida viva em nós, no cheiro, nas cores, nas emoções, no belo, no amor. Nos é dado experimentar o mundo espiritual através do mundo físico, ou seja, em nosso corpo. Assim Deus nos fez. São João Paulo II nos explicou logo no início do seu pontificado um tesouro extraordinário. A teologia do corpo são 129 palestras, catequeses pronunciadas de setembro de 79 a novembro de 1984. Com isso, o Papa quis lançar a luz do Evangelho sobre toda a confusão que existe sobre a sexualidade nos tempos modernos. Segundo São João Paulo II, o corpo é o sinal que torna visível o mistério invisível de Deus, o espiritual e o divino. Deus nos chamou à comunhão do mistério do seu amor. Homem e mulher os criou. João Paulo II, que era um homem de profunda reflexão, conseguiu explicar a sexualidade humana de forma fiel ao ensinamento da Igreja e àquilo que era uma revelação divina, de forma que o homem moderno pudesse entender. São João Paulo II, com uma grande intuição de pensador genial, ele enxergou que no corpo humano existe uma verdade divina que está lá. E essa verdade divina, ela não está somente na racionalidade filosófica, mas que através mesmo da revelação divina, da Sagrada Escritura, do ensinamento da Igreja, existe ali um ensinamento e uma teologia. O Papa se propôs a analisar qual era o projeto principal de Deus. A palavra no princípio é fundamental, pois na solidão original está a primeira descoberta da nossa personalidade. O Senhor revelou esse plano lindo que Ele tem para a humanidade no princípio, no jardim. Então Deus retirou uma costela do lado do homem e criou a mulher. Segundo São João Paulo II, o primeiro homem e a primeira mulher estavam totalmente cheios do amor de Deus e por isso sentiam-se plenamente prontos para transformar-se em doação mútua. Somente uma pessoa livre da compulsão da luxúria é capaz de tornar-se um verdadeiro dom para o outro. Em consequência do pecado, a concepção de sexo ficou terrivelmente distorcida e o mesmo passou a ser visto como algo mau e sujo. A gente observa que muitos jovens acabaram perdendo a importância na questão do preservar-se, como o modo de que se vestem, com os nudes. Então, o que a teologia do corpo diz sobre isso? Existe aquilo que João Paulo II recorda como a vergonha original. Ou seja, Adão e Eva viviam nus, felizes no paraíso, até que entrou o pecado. E quando entrou o pecado, Adão e Eva então se esconderam atrás do arbusto e fizeram para si
roupas com folhas de figueira para esconder a sua sexualidade e a sua vergonha. Isso é consequência do pecado. Hoje, nós somos uma humanidade marcada pelo pecado. Por que nós precisamos usar roupas? Por que nós precisamos cobrir o nosso corpo? Porque nós sabemos que nem todo mundo que olha para o meu corpo olha com amor. E o contrário do amor não é necessariamente odiar. Às vezes, o contrário do amor é usar e jogar fora. O problema do nudes é exatamente isso. Você está mostrando o seu corpo para uma pessoa que não mostrou que ama você, porque não se casou com você. Por que eu escondo meu corpo? Por um moralismo? Não. Por quê? Porque eu sei que eu sou num mundo onde as pessoas marcadas pelo pecado não me amam o suficiente para me ver nu. Elas irão me usar e jogar fora. Em sua nudez, o primeiro homem e a primeira mulher descobriram aquilo que São João Paulo II denomina o significado esponsal do corpo. O amor conjugal é o amor da total doação de si mesmo. O significado esponsal do corpo é, portanto, a sua capacidade de expressar o amor. Precisamente aquele amor no qual a pessoa se torna um dom e, através desse dom, realiza o verdadeiro significado de seu ser e de sua existência. A castidade é uma força da pessoa. Um jovem que se prepara para um casamento, se mantendo casto, é um jovem que ele está treinado para viver o verdadeiro amor, como dizia o Papa, o belo amor. Né? Não é aquele amor que eu vivo com você hoje, amanhã eu canso de você, vou viver com outra, depois eu canso da outra, vou viver com mais uma outra, e aí você gera uma verdadeira prostituição. Não, o amor, quando ele é autêntico, ele é exclusivo, ele é único. Né? Ele constrói duas pessoas que se uniram para sempre. Seja qual for a nossa vocação pessoal, somos todos chamados a participar no amor de Deus e a partilhá-lo com outros. Quando temos a necessária pureza para entender isto, veremos que é isto mesmo que nos ensinam o corpo e a sexualidade. O pecado entrou no mundo e quis desvirtuar o plano original de Deus para o homem. Longe da pureza e da comunhão com Deus, ele quis experimentar a sua liberdade. E sem o dom de si, percebeu que na verdade a havia perdido. Porém, a bondade de um Deus de amor sem limites devolveu ao homem a sua pureza original. A história, neste sentido, se inicia com a entrada em cena das folhas de figueira, isto é, com o amanhecer do pecado. Contudo, em nossa história, homens e mulheres não fomos somente afetados pelo pecado, como também salvos em Cristo. Nos dias de hoje, devemos sempre contrabalançar a má notícia do pecado com a boa notícia da redenção. Nos dias de hoje, o que tem tirado a pureza das pessoas? O que tem desviado elas do plano original de Deus para o sexo e para o corpo? Nosso período é um período de hipersexualização, por todos os meios, especialmente as mídias. Então o que acontece? Há uma banalização, há um achatamento, uma vida muito materialista, né? Que conduz a um hedonismo. Então o que acontece? Nós usamos de todos os meios só simplesmente para ter prazeres e colocamos no lugar de Deus o prazer. Quando a gente olha e vê o que está acontecendo com os jovens, é que eles estão aderindo àqueles critérios da revolução sexual, entende? Que veio atacando o espírito e o levando a uma vida materialista, só corpo, e nós somos corpo, alma e espírito. Nesta série de catequeses que dá destaque à redenção da sexualidade, uma vez mais o Papa João Paulo II fundamenta suas reflexões nas palavras de Cristo, dessa vez no Sermão da Montanha. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Toda a vida de Cristo atesta essa verdade, a qual muitas vezes se acha difícil de acreditar. Deus nos ama e está sempre do nosso lado, nunca contra nós. O banquete realmente existe e todos são convidados. A única exigência é parar de nos alimentarmos de lixo. Na verdade, nós temos vivido uma época, uma cultura que tem sido colocada, né, para os jovens e para a sociedade de uma maneira geral, de que o mais importante é ser feliz, não importa a que preço nem a que custo. Nessas relações, tem se trabalhado muito o aspecto egoísta, né, com as pessoas. Então,
o que importa? Satisfaça-se, né? Vá ao encontro daquilo que te faça bem, não importa o preço. A soma disso, as pessoas foram perdendo um pouco daquele significado da sua essência, da sua valorização. São João Paulo II fala que Cristo é firme em suas palavras contra a luxúria. Mas ele pergunta, qual é a nossa resposta? Retrair-nos assustados ou, ao contrário, confiar em seu poder salvador? A palavra fala que ele tem poder para nos salvar, pois é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Existem obstáculos nessa vida. Eles podem ser um pouco diferentes da nossa época, mas eles, lá de fundo, eles são sempre os mesmos. Eles tentam nos roubar o nosso coração. É sempre isso. E aí nós colocamos o desejo nessas coisas. São Bernardo mesmo fala, uma regra de ouro é não desejar todas as coisas que vemos. Nós fomos salvos por Jesus, mas essa salvação precisa ser aplicada para a nossa vida. E a forma de aplicar a salvação é realmente a gente tendo fé em Jesus, ser batizado e, se houve pecado, se confessar para receber o perdão dos pecados. Christopher West, em seus escritos sobre a teologia do corpo de São João Paulo II, considera a luxúria um problema complexo. Embora se note enorme esforço para considerar a luxúria como algo normal, a ideia não passa de uma manifestação da síndrome dos pneus furados, que precisam de uma recalibragem. A boa nova do Evangelho é que, se tomarmos nossas cruzes para seguir a Jesus, Ele pode fortalecer quem deseja viver de acordo com o plano de Deus, que nos criou homem e mulher. Para que haja essa transformação, não basta uma vontade firme, também se faz necessária uma fé sólida. É o Espírito Santo que transforma nossos corações e recalibra os pneus. As pessoas que, por exemplo, largam álcool, drogas, elas vivem isso. Então chega um momento que elas dizem, não, eu não quero mais essa vida para mim. Vai haver um sofrimento? Vai. Vai haver uma vontade de voltar atrás? Vai. Mas volte lá e pense o seguinte, por que eu quero essa vida nova? O que eu fiz do meu corpo? Quais foram as regras que eu quebrei? Qual foi o desrespeito que eu coloquei sobre o meu corpo que hoje eu quero recuperar? Nós não somos como os animais. Ou seja, nós estamos muito acima dos animais. Os seres humanos podem conhecer a verdade e podem abraçar o amor. Coisas que os animais não são capazes de fazer. Por exemplo, para ser bem claro, um ser humano, para dar um exemplo básico, um ser humano pode conhecer a verdade de que uma injeção super dolorosa vai me curar. Isso é uma verdade. E pode abraçar aquilo, embora vai doer. E querer aquele bem. Abraçar aquela, aspas, cruz, porque aquilo é coisa boa. O animal não é capaz disso. Segundo a teologia do corpo, embora existam confusos movimentos internos do coração, por vezes somos chamados por Cristo a fazer uma completa e madura avaliação deles. São João Paulo II afirmou ser possível alcançar e que constitui certamente uma tarefa digna do homem. Na medida em que isto acontece, compreendemos e experimentamos o mistério da sexualidade numa profundidade, simplicidade e beleza, até agora totalmente desconhecidas. O Papa João Paulo II, ele resgatou, né, o valor do corpo humano, da sexualidade, né, tudo que envolve o corpo humano, né, e exatamente baseando na realidade da ressurreição. Né. A gente sabe que os gregos não valorizavam o corpo era como que algo desprezível, o importante era só o espírito. Né. A igreja foi a instituição que resgatou o valor do corpo humano, porque o corpo vai ressuscitar. Nós não somos apenas espírito, alma, nós temos alma e temos o corpo. Que é um convite a não simplesmente nesse mundo, olharmos este mundo no nível assim natural das coisas, é elevar um olhar sobrenatural, é olhar, ou seja, as realidades com um olhar à eternidade, como diria Santo Agostinho. Nós nascemos, mas não é para viver como as pessoas mesmo dizem, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, nós somos feitos para a eternidade. Vimos nas outras reportagens da série a nossa origem antes do pecado original, as marcas deixadas por Ele, mas também a nossa vida redimida por Cristo. O nosso fim não é aqui.
E quando dermos um sim ao plano divino, o Senhor ressuscitará os nossos corpos para a glória. No artigo 996 do Catecismo da Igreja Católica encontramos: em nenhum ponto a fé cristã se depara com mais contradição do que na ressurreição da carne. Como, porém, admitir que este corpo tão manifestamente mortal possa ressuscitar para a vida eterna? O Papa enfocou muito esse lado da questão, tirando daí toda a dignidade, né, da pessoa em relação à ressurreição e em relação à vida eterna. Né? Ressuscitaremos cada um de nós como homem e como mulher. Jesus fala, serão como anjos, mas não anjo no sentido assexuado, não, no sentido que nós não mais nos casaremos na eternidade. Se viverá uma comunhão profunda com Deus. Então é como que a ligação do Cristo com a Igreja. Também o Catecismo da Igreja Católica faz uma exposição sobre o mistério de Deus. Ele mesmo é eternamente intercâmbio de amor, Pai, Filho e Espírito Santo, e nos destinou a participar disso. Desde o princípio, este grande mistério encontra-se prefigurado no intercâmbio de amor entre homem e mulher através do seu ser, uma só carne. Há o risco de se ter uma visão errônea do céu, de se ter o corpo como uma casca que anseia por libertação. Porém, a forma cristã de se ver as coisas não é assim. Ao rezar o credo, o cristão proclama: eu creio na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O desejo sexual que foi deturpado pelo mundo foi nos dado por Deus. Nos escritos de Christopher West sobre a teologia do corpo de São João Paulo II, ele chega a comparar esse desejo a um foguete, destinado a nos levar rumo às estrelas. Imagine então o que pode acontecer se houver uma manipulação nos motores desse foguete em direção aos nossos desejos e não mais às estrelas. O lançamento desse foguete pode resultar num gigantesco estrondo de autodestruição. Por isso que São Paulo fala na carta aos Efésios, né, Efésios 5:25, marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Paulo coloca o matrimônio aqui nosso comparado com o matrimônio do Cristo com a igreja. Assim como Cristo morreu pela igreja, ele quer que o marido morra pela esposa. Assim como a esposa é fiel a Cristo, a igreja é fiel a Cristo. Aí tem todo esse relacionamento de casamento. Então, começa no Gênesis com Adão e Eva, termina no Apocalipse com o Espírito e a esposa dizem, vem Senhor Jesus. Para quê? Para celebrar as bodas do Cordeiro com a igreja. São João Paulo II recorda que, de acordo com as palavras de Jesus sobre a ressurreição, os que ressuscitarem para a glória experimentarão uma felicidade muito superior à união sexual terrena. Como se fala em 1 Coríntios, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem sequer o coração humano imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mesmo que até aqui todo o conhecimento que você tenha sobre o sexo seja mentiras, não entre em desespero. Deus é rico em misericórdia. Por qual motivo teria sido Jesus tão bondoso e compassivo com os pecadores? Deus sabe que por trás dos seus erros houve a vontade de acertar e que por trás de suas decepções estava a procura do verdadeiro esposo. Depois do intervalo, vamos falar do celibato, do matrimônio e da fecundidade. Continue conosco. Voltamos já. O especial sobre a teologia do corpo aborda agora o celibato e o sacramento do matrimônio. Em suas catequeses, João Paulo II explica que o casamento constitui um sinal perfeito e eterno, que é a união entre Deus e a humanidade. Há um chamado para ir além de nós mesmos e de toda a escuridão que não nos faz enxergar a luz de nossa missão. É Cristo quem fala, e essa voz que clama dentro de nós nos chama para segui-lo, para nos doar em amor.
Isso se chama vocação. E essa vocação escolhida livremente antecipa o matrimônio celestial, por querer ser todo, toda, inteiramente de Deus. Segundo São João Paulo II, a revelação cristã reconhece duas formas de realização completa da vocação de amor do ser humano: matrimônio e virgindade ou celibato. O homem e a mulher que vivem o celibato vão além das dimensões históricas e reconhecem com a própria vida que o reino de Deus já está aqui e que o casamento último chegou. A exclusividade do amor, e especialmente no segundo grupo das catequeses, João Paulo II vai falar dessa exclusividade na entrega, na doação. E uma dessas experiências, talvez a mais sublime de todas, porque nós assim seremos na eternidade, tem uma dimensão escatológica, é o celibato e a virgindade. Na tradição cristã, porém, um eunuco, por causa do reino dos céus, é alguém que livremente se abstém de relações sexuais, antecipando aquele estado em que os homens e as mulheres não se casam nem se dão em casamento. O celibato pelo reino é um sinal de sepultura, mas que ele está destinado à glória. Na verdade, a gente é um sinal no mundo, assim como é o matrimônio, quando é bem vivido, um sinal para o mundo. Então, eu poderia dizer que matrimônio e celibato estão no mesmo patamar, porque todos nós somos chamados a amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como a nós mesmos. Um assunto que está em evidência nos dias de hoje é a abstinência sexual, que, segundo a teologia do corpo de São João Paulo II, é uma condição para o amor. Como pode se dar isso? O celibatário é aquele que entregou sua vida full time, integralmente para Deus. O sacerdote que entendeu o que é o sacerdote, ele vive 100% para Deus. O consagrado também. Então é um holocausto completo, é uma queima total da vítima. Segundo São João Paulo II, a pessoa celibatária deve submeter a sua natureza decaída às forças que jorram do mistério da redenção do corpo, sendo este assim um chamado de transformação. Estamos num tempo onde a sexualidade é vista de maneira deturpada, desvirtuando-se assim o dom que emana dela. O celibatário, ao contrário do que muitos pensam, não nega a sua sexualidade. Ele nos indica a finalidade e o sentido último dela. Segundo Christopher West, os celibatários passam por cima do sacramento do matrimônio e antecipam a realidade celestial, isto é, o casamento do Cordeiro. Segundo São Paulo, na carta aos Romanos, cada um recebe de Deus o seu próprio dom, sendo um de uma maneira, outro de outra. Por não ter muita clareza, aos que se perguntam, o celibato é melhor que o matrimônio? As duas são belíssimas. Quem tem vocação para casar, que case, e será muito pleno no seu matrimônio. Que tem vocação para ser celibatário ou celibatária, que viva o celibato, será igualmente feliz. Nas duas vocações, tanto na vida conjugal quanto na vida celibatária, somos chamados à santidade. Conforme os escritos de São João Paulo II, as duas vocações expressam à sua maneira o amor conjugal ou matrimonial que exige a total doação de si mesmos. A pessoa que vive o celibato, ela busca algo muito maior que essa liberdade para ser inteiro. Inteiro para uma causa que não é o casamento, que não é a vida de solteiro apenas. É uma vida de entrega total. Nisso ela vai depositando e colocando as suas experiências de afeto e de amor nas causas, nas pessoas, nessa maternidade ou paternidade espiritual. Você sente que esse celibato fecunda. E fecunda a terra e fecunda o seu agir. Então, o pacto esponsalício do celibatário é tanto quanto fecundo no agir do seu trabalho. Esses dias mesmo eu fui num restaurante e vi um garçom que servia com tanta alegria, com tanta disposição. Puxa vida, ele é um garçom, ele é uma pessoa, vamos dizer, que talvez nem tenha uma religião, mas ele vivendo bem a vocação dele, ele me fez bem. Segundo os ensinamentos da Igreja Católica, Maria e José foram chamados a abraçar ao mesmo tempo a vocação celibatária e a vocação conjugal. Eles viveram simultaneamente o casamento terreno e o celeste.
O matrimônio celibatário deles tocou literalmente o matrimônio do céu e da terra, pois o fruto da sua total e virginal doação de si foi a fecundidade do Espírito. O que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. Onde irei buscar forças para descrever de modo satisfatório a felicidade do matrimônio que a Igreja une, que a oblação eucarística confirma e a bênção sela. Os anjos proclamam-no, o Pai Celeste ratifica-o. Que julgo o de dois cristãos unidos por uma só esperança, um único desejo, uma única disciplina, um mesmo serviço. Ambos, filhos do mesmo Pai, servos do mesmo Senhor, nada os separa, nem no espírito, nem na carne. Pelo contrário, eles são verdadeiramente dois numa só carne. Ora, onde a carne é só uma, também um só é o espírito. O amor pode ser considerado um sentimento passageiro, sujeito aos caprichos das emoções? Ele tem como única finalidade o bem-estar, prazer, alegria? Neste primeiro ciclo de catequeses de São João Paulo II dedicado ao amor humano, ele nos propõe a descoberta do amor através da comunhão de pessoas. E diz que através dessa comunhão o ser humano se torna a imagem e semelhança de Deus. Isto é algo revelador, pois significa dizer que a comunhão entre homem e mulher foi criada por Deus à imagem e semelhança da comunhão entre as pessoas da Santíssima Trindade. Sendo assim, esse amor se dá apenas no plano espiritual? Há verdades que só se alcançam se forem reveladas. Maurício e Monique são casados há 4 anos e meio. Embora sejam um casal jovem, desde o início já perceberam a importância do amor-dom. Os nossos temperamentos, os nossos costumes são diferentes, né? Então a gente tem que ser fiel um ao outro. Se a gente escolheu o matrimônio, ser fiel a compreender, a entender, a amar. O que sustenta essa vida a dois? A parceria precisa existir para que esse casamento aconteça. E a parceria implica em doação. Então, doação ela está também no centro desse casamento. Amar como Deus ama em sincera autodoação. Em uma de suas catequeses, São João Paulo II afirmou que se alguém opta pelo casamento e se baseia em qualquer outra coisa que não seja o plano original de Deus, com certeza irá fracassar. O marido virtuoso é aquele que pratica a fortaleza em relação à sua esposa e aos seus filhos, cuidando, se doando pelo seu lar. Um marido virtuoso gera uma esposa virtuosa. Uma esposa virtuosa gera um marido virtuoso. Um versículo especialmente forte causa arrepios e reação no mundo feminino. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos. De maneira polêmica, muitos podem perguntar: como pode se dar isso? São Paulo diz aos Efésios: mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Mas ele também diz: maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? Morrendo por ela. Na última parte de suas audiências sobre o amor humano no plano divino, São João Paulo II fez considerações sobre a encíclica Humanae Vitae do Papa Paulo VI, nas quais falou do significado místico e erótico do Cântico dos Cânticos e depois dedicou uma audiência ao significado carnal e espiritual do matrimônio de Tobias e Sara. Se no livro do Cântico dos Cânticos, os enamorados nos fazem perceber a diferença entre o amor autêntico e a luxúria, o casamento de Tobias e Sara no livro de Tobias demonstra precisamente a distinção que está em jogo. Aqui aprendemos que a união sexual pode ser uma experiência de vida ou morte. Hoje a gente vive numa sociedade onde eu me relaciono com as pessoas porque elas podem me fazer um bem e ser um bem em alguma coisa, onde eu posso usufruir algo. Primeiramente, eu sou uma pessoa, e aí eu vou olhar o outro também como um dom. O reconhecimento da amada como irmã por primeiro demonstra que o amante a respeita como alguém que participa da mesma humanidade. Sendo assim, se reconhece as palavras de Adão: dessa vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne.
Porque se a gente fica só naquilo que é o que eu vejo, o que eu posso experimentar, que é o físico, é pouco, isso não é o todo da pessoa, pelo contrário, é uma parte. E tem tanta coisa que eu ainda descubro da Ivana. Né? É do sexo que nasce o ser humano. E por que Deus colocou um prazer na relação sexual? Porque é um momento de júbilo. Sim. Sim. Segundo São João Paulo II, ao dizerem sim diante do celebrante, os noivos devem expressar esse mesmo sim com seus corpos. É na relação sexual que as promessas do matrimônio se fazem carne. Seja na vida do casal que está começando sua jornada juntos, ou seja na vida de um casal que voltou à igreja para renovar suas promessas matrimoniais. Livre, total, fiel e fecundo. Assim se revela esse mistério. Homem e mulher encarnam o amor divino. Tudo que compreende a vida matrimonial é sacramento e deve ser sinal da vida e do amor de Deus. Em nenhum outro momento da vida, os esposos explicitam mais o amor de Deus do que quando se tornam uma só carne. A união sexual expressa o amor de Deus, o amor que gera vida. Em suas catequeses sobre o amor humano de julho a novembro de 1984, São João Paulo II deu ênfase ao amor e à fecundidade. Mostrou também que a contracepção é um grande sacrilégio, pois falsifica o sinal sacramental do amor no matrimônio. A linguagem do relacionamento com anticoncepcionais afirma que Deus não é amor que dá a vida, quando, na verdade, os casais devem expressar com os seus corpos: Deus é amor que dá a vida. A lei natural não pode ser adulterada, porque ela é eterna e ela fala para todas as culturas e para todos os ambientes da mesma forma. Quando os esposos se permitem de maneira consciente ou inconsciente fazer uso de métodos de anticoncepção, tornam-se falsos profetas e assim blasfemam. Seus corpos podem ainda proclamar a teologia, mas não proclamam a cristã, não aquela em que o Pai se revela como Filho e como Espírito Santo. Relações sexuais que fazem uso de anticoncepcionais negam e ofendem a criação que Deus fez de nós, imagem e semelhança da Santíssima Trindade. Quando uma pessoa consome um contraceptivo, ou quando um homem utiliza um contraceptivo de barreira como a camisinha, está reduzindo a sua liberdade perante Deus e perante o seu cônjuge. Se os esposos dizem sim diante do altar e depois tornam estéril essa união, estão mentindo com seus corpos, estão sendo infiéis às promessas matrimoniais. Essa desonestidade no coração da aliança matrimonial só pode ser prejudicial. Os esposos podem então se perguntar se a fidelidade às promessas matrimoniais significa nunca limitar o número de filhos. E a resposta é não. Na verdade, ao chamar casais para um amor responsável, a Igreja chama-os também para uma paternidade responsável. Daí a importância do método Billings. Não se trata de um método para aprovar resultados. Se trata de uma resposta a uma natureza que vive em concomitância e em relação profunda com seu Deus. Um pai responsável, uma mãe responsável, sabem muito bem que o que tem diante dos seus olhos não é produto do seu amor. É um dom que Deus entregou nas suas mãos para que eles ajudem e contribuam na salvação dessa criança que tornar-se-á uma pessoa adulta e vai fazer maravilhas. Essa conversa também sobre o que nós queremos enquanto família, ela é importante desde o namoro, porque muitos casais se casam, namorados se casam, e nesse momento existe uma divergência. Ou o marido ou a mulher não querem ter filho, não querem por medo, não querem por N medos, né? Por despesa, pelo trabalho que eles vão dar, né? Vamos ter mais ou menos, então eu também tenho que observar, peraí, qual é a minha maturidade para educar filhos? A gente entra naquelas questões, eu não posso dar tudo, mas o que é esse tudo que você quer dar? O que é esse mundo irreal também que financeiramente você quer fornecer ao seu filho?
Segundo a Gaudium et Spes, o próprio Deus uniu o amor conjugal e a procriação. E como Deus não pode contradizer a si mesmo, não pode haver contradição às leis divinas, ligadas à transmissão da vida e relacionadas ao amor conjugal autêntico. O Papa Pio XII, lá em 1950, já dizia: o casal tem o direito de ter essa alegria, esse prazer no momento em que geram uma vida. Deus quis colocar naquele momento da concepção da felicidade do casal e que o casal precisa cultivar isso. É muito importante que haja uma harmonia sexual. Os dois participem dessa felicidade. Ao contrário do que muitos pensam, a castidade também precisa ser vivida no matrimônio, pois a verdadeira capacidade de amar se revela no não usar o outro para a própria gratificação e prazer. Segundo São João Paulo II, a castidade torna o casal espiritualmente mais íntimo e, consequentemente, mais ricos. Se você não é capaz de dizer não ao sexo, qual o significado do seu sim? Quando a gente preparava e quando prepara alguém para casar, a gente diz, né, o que é o ato sexual? O ato sexual é aquele momento em que você esperou, não tendo mais nada para dar para o outro, você vai dar você. Eu vou me dar para ela. Se o futuro da humanidade passa pelo caminho do matrimônio, podemos dizer que o futuro do matrimônio e da família passa pela teologia do corpo de São João Paulo II. Não haverá renovação na igreja e no mundo se não houver renovação no matrimônio e na família. A teologia do corpo é o antídoto à cultura de morte. É a fundamentação teológica para a nova evangelização. Não haverá essa renovação sem o retorno à verdade plena do plano de Deus, quanto ao corpo e à sexualidade. Que possamos divulgar essa verdade. Al contacto de Jesús despunta la vida. Lejos de él solo hay oscuridad y muerte. Vosotros tenéis sed de vida, ¿cuál? De vida eterna. De vida eterna. De vida eterna. Buscadla y aliadla en quien no solo da la vida, sino en quien es la vida misma. Él. Depois do intervalo, vamos recordar as reflexões do Papa Francisco nas catequeses deste ano. Até já! Na Europa é período de férias, por isso as tradicionais catequeses com o Papa estão suspensas. Mas a gente recorda as reflexões do Papa Francisco nos 6 primeiros meses do ano. Era janeiro, dias bem frios e a Sala Paulo VI sempre cheia para ouvir os ensinamentos do Papa Francisco. O primeiro ciclo de reflexões deste ano, o Papa quis dedicar às bem-aventuranças, que em diversas homilias e discursos ele afirmou ser a carteira de identidade dos cristãos. Na primeira catequese sobre o tema, o Papa recordou que o chamado Discurso da Montanha foi destinado aos discípulos, mas não só. Afirmou que ali também estava a multidão que seguia Jesus, o que significa que a vivência das bem-aventuranças é para todos. Francisco também disse que esse ensinamento é muito mais que normas a serem seguidas. Afinal de contas, ao dizê-las, Jesus não impõe nada, mas sim revela a estrada da felicidade que é a sua via. La via della felicità, la sua via. O Papa ainda explicou que o centro desse discurso não é tanto a condição em que a pessoa se encontra, por exemplo, a pobreza, a aflição, a fome e sede de justiça, mas sim a promessa aos que viverem essa condição em Deus. Explicou que a palavra beato ou bem-aventurado não significa um bem-estar momentâneo,
mas sim uma pessoa que está na graça de Deus e que progride nesse caminho. Saranno chiamati figli di Dio. Depois de dedicar essa primeira catequese a uma explicação mais geral do discurso da montanha, o Papa Francisco seguiu com 8 encontros. Em cada quarta-feira, se dedicou a explicar com profundidade e simplicidade cada uma das bem-aventuranças. Sobre a primeira bem-aventurança, que afirma que são felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, o Papa explicou que essa pobreza não é material, mas diz do reconhecimento e da acolhida da nossa humanidade. Pobres em espírito são aqueles que sabem da própria condição de pobreza, de mendicante, de necessitado de Deus. Nell'intimo del loro essere. E disse que o mundo nos ensina o contrário, que devemos ser fortes, ter um nome, acertar. Uma preocupação excessiva com o ego que nos faz mal, nos tira a liberdade. Cada um de nós sabe bem que, por mais que nos esforcemos, tem sempre uma parte de nós que é incompleta, vulnerável. Radicalmente incompleto e vulnerável. Já na segunda bem-aventurança, destacou que são felizes os que choram porque serão consolados. Afirmou que esse choro não é passivo, mas é algo que vem de dentro, que manifesta a nossa dor interior e que nos abre a relação com Deus e com o próximo. Destacou que chorar nos aproxima do outro porque tira a nossa insensibilidade, nos permite sofrer com as pessoas, nos compadecer delas. E a outra dimensão da lágrima, disse o Papa, é chorar nossos pecados, o que nos leva sempre para perto de Deus, que nos ama e nos perdoa. Dio sempre perdona. Depois o Papa seguiu com a terceira bem-aventurança, que fala dos mansos. Diz que a promessa para os mansos é possuir o reino dos céus, ou seja, ter a terra prometida. Reforçou que a mansidão não é ser covarde, fugir dos problemas, mas sim escolher agir bem, porque sabe que é herdeiro do céu e não precisa brigar por nada nesta terra. A mansidão é capaz de conquistar o coração e de salvar amizades. Não há terra mais bela, disse o Papa, do que o coração do próximo. É esta terra que se deve possuir com a mansidão. E questa è la terra da ereditare con la mitezza. Na continuidade do ciclo de reflexões sobre as 8 bem-aventuranças, o Papa Francisco destacou que esta é uma luminosa via de felicidade que o Senhor nos deu. Sobre a quarta bem-aventurança, que é a promessa de saciar os que têm fome e sede de justiça, o Papa recordou que fome e sede são necessidades primárias, uma exigência vital. E destacou que ter essa necessidade de justiça não significa o desejo de vingança, mas o desejo do bem que habita o mais profundo do nosso ser. E recordou que até a pessoa mais corrupta e distante do bem esconde dentro de si uma busca pela luz, uma sede pela verdade que é o próprio Deus. Depois seguiu explicando que bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. E reforçou essa via de mão dupla, explicada também na oração do Pai Nosso, quando Jesus diz que perdoaremos e seremos perdoados. Afirmou que a fonte da misericórdia é o coração de Cristo e é o centro do cristianismo. Sobre a pureza de coração, a sexta bem-aventurança, o Papa disse que a promessa para estes é a de ver Deus. E disse que para vê-lo não precisamos trocar os óculos, mudar o teólogo que lemos, mas sim libertar o nosso coração dos seus enganos. E afirmou que ver Deus é esperar pela dimensão futura do encontro no céu com Ele, mas é também ter a graça de reconhecê-lo aqui na sua manifestação diária. E riconoscerlo dove Lui si manifesta. Sobre a sétima bem-aventurança, os promotores da paz, o Papa reforçou que esta é operativa, exige nosso esforço. Disse que a paz não é uma sensação, uma tranquilidade, mas é a profunda reconciliação com Cristo e com o próximo. No dia 29 de abril, o Papa Francisco encerrou o ciclo de reflexões sobre as bem-aventuranças, falando da última: felizes os que são perseguidos por causa da justiça. Durante a reflexão, se recordou dos mártires de todos os tempos. Ele disse que o bem às vezes incomoda o mundo, mas é ele o caminho que nos faz assemelhar a Cristo. E disse para não termos medo e nem nos desencorajarmos quando, vivendo de maneira coerente o Evangelho, formos perseguidos. Tem o Espírito Santo que nos sustenta nesta estrada. C'è lo Spirito che ci sostiene in questa strada. Em maio, o Papa Francisco abriu este novo ciclo de meditações e já na primeira catequese afirmou que a oração é o respiro da fé, é a sua expressão mais adequada
e é como um grito que sai do coração de quem crê e se confia a Deus. Citou o cego Bartimeu, que explicou ter feito justamente de um grito de pedido de socorro a sua oração mais sincera e profunda. Na segunda reflexão, o Papa falou da oração na vida do cristão e afirmou que ela brota de dentro do coração como um impulso que nos faz buscar o encontro. Diz que a grande novidade do cristianismo é que não rezamos mais a um Deus desconhecido, distante e patrão de todos, mas falamos com o nosso Pai, que foi revelado através da encarnação de Jesus. Afirmou que no patrimônio da nossa fé não existem expressões que nos façam sentir subjugados, escravizados, mas sim palavras que revelam o jeito de Deus se relacionar conosco, como a aliança, a amizade, a promessa, a comunhão, a proximidade. Deus é o amigo, o aliado, o esposo, destacou. Na terceira meditação, Francisco falou sobre a oração que brota a partir da contemplação da obra de Deus, a criação, e afirmou que a oração do homem está intimamente ligada ao sentimento de admiração, ao reconhecimento que, mesmo sendo tão pequenos diante da grandeza do universo, nós somos vistos e valiosos para Deus, somos tratados como filhos. E aconselhou a rezar assim, admirando o que Deus fez. Já na quarta catequese, o Papa seguiu explicando sobre a oração do justo. Diz que a Bíblia nos traz uma série de acontecimentos que nos revelam a entrada do mal na terra do coração humano. E destacou que a oração foi e é sempre o refúgio do homem perante a inundação da maldade que cresce no mundo. A oração cultiva jardins de renascimento em lugares onde o ódio do homem só foi capaz de alastrar o deserto. Per restituire fiducia al mundo. Depois de introduzir nas 4 primeiras meditações o tema da oração de uma maneira mais ampla, o Papa Francisco seguiu mostrando a eficácia da oração na vida de alguns personagens bíblicos, como Abraão, Moisés, Jacó e Davi. Rezar com a verdade, com a nossa história, com nossos limites e arrependimentos, com os nossos próprios dons. Sobre Davi, o Papa afirmou que ele via por trás dos acontecimentos cotidianos o desenrolar do mistério. E era disso que nascia sua oração, da convicção de que a vida não é algo que passa por nós, mas um mistério surpreendente, que em nós suscita a poesia, a música, a gratidão, o louvor ou a lamentação e a súplica. E o Papa destacou que não podemos perder essa dimensão poética da vida de oração. Quando uma pessoa manca quella dimensione poetica, diciamo manca la poesia, la sua anima soffica. E o Repórter Canção Nova chegou ao fim. Obrigada pela companhia, uma excelente semana e até domingo que vem.